Olá, boa noite. Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre o acontecido com a Júlia, devido à alergia que a gente descobriu que ela tem a amendoim. No dia 22 de julho desse ano, com 6 anos, ela sofreu um choque anafilático. E então eu vou passar toda a história, porque nesse momento hoje eu tenho um possível tratamento, eu já tenho algumas coisas que estão acontecendo que eu acho que é legal dividir com vocês, e o fato do choque em si, como é que ele funciona, porque caso alguém tenha que passar por essa experiência ou visualize alguma coisa parecida, saiba identificar e saiba ajudar a pessoa muito rapidamente, porque quando isso acontece normalmente são segundos, minutos, vamos dizer, antes que realmente a pessoa venha a falecer. Não é um assunto fácil para mim falar, eu demorei 2 meses para conseguir falar, esperei a gente ir numa médica especialista para eu estar mais preparada, assim, para não falar besteira, né, mas eu vou tentar ser firme e prática e direta nas informações. Então, a primeira pergunta que todo mundo me faz é se ela realmente nunca tinha comido amendoim na vida. E não, ela nunca tinha comido amendoim. A Júlia muito cedo comia castanha, comia amêndoa, e por alguma razão a gente nunca deu amendoim. Tanto ela quanto a Alice não tinham comido quando pequenas. Depois, conforme ela foi crescendo, ela foi demonstrando um repúdio muito grande pelo amendoim. Eu comia muito, meu esposo comia muito, e quando a gente comia, se a gente chegasse para conversar com ela, ela dizia: dá licença, mãe, sai daqui porque você comeu amendoim. O simples cheiro daquilo incomodava ela. E ela dizia que a língua coçava, que a língua dela coçava. Mas, né, como ela tem dificuldade com vários alimentos, no sentido de que não gosta muito de coisas diferentes e tal, a gente nunca levou muito a sério, achou que era mais uma besteira dela de não querer comer. Outra coisa, fora ela nunca ter comido amendoim, a Júlia sempre teve uma característica de doenças respiratórias, rinite, sinusites, bronquites, bronquiolites. Então a gente já tentou fazer até tratamentos durante o inverno, porque ela estava sempre na pneumo, de repetição, assim, sabe? Ela roncava muito, nariz trancado, espirro, todos os sintomas dessas doenças respiratórias ela sempre teve meio que de uma forma contínua. Então tomou muito antibiótico, tomou muita coisa. Por que eu tô colocando isso? Porque uma das coisas interessantes é que depois que a gente tirou o amendoim da nossa vida familiar, todos esses sintomas pararam. Toda essa parte de rinite, sinusite, papapá, faz 2 meses que ela não dá um espirro. E todo dia que ela acordava a gente já sabia, a Júlia acordou porque ela começava a espirrar da rinite. Então, acredito eu, não é comprovado, os médicos não afirmam, mas assim, por experiência, né, de visualização, assim, do nosso dia a dia, que esses sintomas respiratórios dela tinham a ver já com o contato dela com o amendoim indireto através de nós. Bom, mas como é que foi no dia? As meninas estavam de férias, eu estava no trabalho, almocei no trabalho, inclusive, e elas estavam com uma moça, que é o meu anjinho da guarda, que cuida delas desde que a Júlia nasceu. E elas almoçaram e depois do almoço pediram uma sobremesa. A moça deu um Tubetes, que é pra quem não conhece, às vezes coloca em sorvete, nos buffets de sorvete. É tipo uma bolachinha que é um rolinho assim, compridinho, tá? É de uma loja de produtos naturais, ele era recheado e dizia na embalagem que era de castanhas e cacau. Então eu comprei para elas experimentarem, não por nada, né, mas porque quando eu vejo alguma coisa de amendoim eu já não comprava, porque ela nunca gostou do sabor nem do cheiro, então assim, também não comprava nada de amendoim para elas comerem, porque eu sabia que ela não ia querer comer. E depois do almoço, então, elas experimentaram esse Tubetes como sobremesa. Quando a Júlia foi comer, a moça me falou que, depois, né, de todo o ocorrido, que ela disse: isso aqui tem amendoim, porque ela sempre sentiu o cheiro de longe, ela tinha uma sensibilidade absurdamente alta para identificar coisas que tinham amendoim. E aí a moça pegou a embalagem, olhou cacau, né, e castanhas e cacau, mostrou para ela: ó, não, Júlia, não tem amendoim, mas tudo pensando só porque ela não gostava do gosto, da coisa.
E aí a Júlia já sabe ler, ela leu lá castanha e cacau, então ela mesmo pensou, né, que o faro dela não estava certo. E ela deu uma mordida, só uma mordida. Qual foi a sequência de fatos? Eu não estava presente nesse início, mas foi o que elas me relataram. No primeiro momento, ela começou a reclamar de muita dor de barriga. Então, dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga. Daí a moça tentou pedir para ela deitar de barriguinha para baixo, fazer massagem, tudo isso não melhorou. Então, ela foi lá e fez um chá, um copão de chá, e a Júlia bebeu esse copão de chá, acho que é de camomila, que foi o que salvou ela também, né? Porque como ela ingeriu essa quantidade grande de líquido, o próximo passo dela foi vomitar. Por que é importante o vômito? Porque enquanto o alergênico está dentro do organismo, a reação alérgica não cessa. Os médicos lá do pronto-socorro me explicaram que foi muito bom que ela vomitou, que é raro crianças vomitarem quando tem alergia alimentar assim. Eu acredito que seja só justo por causa do chá, realmente, que isso aconteceu. Então, fica a dica para se alguma coisa acontecer em termos de alergia alimentar, de alguma forma tente provocar o vômito para a criança possa tirar aquilo de dentro do organismo, para o contato direto parar e a reação alérgica poder regredir e não ficar aumentando e constante cada vez mais. Bom, primeiro passo. Ela vomitou muito, muito, muito. Tanto que a moça disse que ela começou a vomitar, ela foi lá na lavação buscar um pano, ela voltou, ela ainda estava vomitando, é uma coisa assim, diz que não sabia de onde que vinha tanto, e depois quando a gente vai pesquisar sobre esses vômitos de reação alérgica, é assim mesmo, é uma quantidade absurda. E quando eu cheguei em casa do trabalho, que também não, tipo assim, não era para eu ter chegado naquela hora, era para eu ter chegado no final do dia, por alguma razão. Hoje eu sei e acredito, né, que um anjinho me pegou e me trouxe para casa. Ela tinha recém vomitado e estava no chuveiro se lavando enquanto a moça ainda estava limpando a sala. Aí eu entrei em casa e perguntei o que aconteceu. Ela disse, não, a Júlia vomitou, tal. Eu disse, mas se ela comeu alguma coisa estranha, porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Daí ela disse, elas comeram um negocinho diferente lá que ela achou que tinha amendoim. Aí eu pensei comigo, né, mãe, assim, exagerado. Pensei, ela comeu, sentiu o gosto, ela não gosta, pode ter vomitado, inclusive, de nojo. Porque essa conversa foi muito rápida, eu não soube que ela primeiro tinha tido dor de barriga e tal. Eu achei só que ela talvez tivesse comido e tivesse vomitado do nojo do gosto, certo? E aí eu fui no chuveiro ver ela, porque ela tava lá tomando banho. Quando eu entrei no banheiro, eu tava na porta do banheiro ainda, eu escutei um barulho muito, muito forte, muito diferente, que era dela tentando respirar. Se eu tentar, explicar isso pra vocês, é muito difícil porque é um barulho muito único, muito diferente. Mas seria equivalente a como é que eu vou dizer, como se tivesse água por tudo, por dentro, aqui da parte dela, do nariz, por dentro do pulmão. A impressão que dava é que ela tinha água por tudo. Para respirar, o som que fazia era assim. E aí, mas se escutava de longe, assim, da porta, com o chuveiro ligado, com água correndo, eu escutava muito forte esse barulho. Não é um ronco, não é nada, é como se fosse uma respiração com água. E daí, nesse momento, a moça veio comigo e eu disse, por que esse barulho? Daí ela disse, desde que ela vomitou, ela tá dizendo que o nariz dela tá trancado, tá entupido. Que era a forma dela de explicar, né, como criança, de que a coisa tava inchando ali, só que assim, pra ela era um nariz trancado, que é o que ela entende, que é o que ela já passou na vida de gripe e tal, de uma sinusite, então pra ela tava com o nariz trancado. E aí eu fiquei pensando, mas isso não tem muito nexo. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, essa menina aspirou o vômito. Eu já sabia que aspirar vômito era uma coisa muito grave, muito forte, que leva à morte. Então na hora eu me desesperei, tentei ligar pro pediatra dela. Ele não estava no consultório, graças a Deus, porque se eu tivesse levado ela pro consultório, eu também não ia ter conseguido salvar ela. E aí então pedi para ela sair do banho. No que ela saiu do banho, ela estava coberta de manchas, placas vermelhas grandes, que começavam aqui da área da região do nariz e vinham pelo pescoço todo e desciam pelo tronco. Bem fortes assim na região da virilha, estavam muito fortes. Quando a gente chegou no hospital, inclusive, elas já estavam roxas. E aí quando ela saiu do banho, eu perguntei, mas essas manchas? Daí a moça disse, eu acho que é da água quente. Aí eu disse, não, alguma coisa que não tá certa. E daí, vamos vestir ela e eu vou levar ela pro hospital, porque daí o barulho da respiração, mais essas manchas, alguma coisa estava muito estranha, sabe? Quando tu sente assim que, não sei explicar.
Porque ela o tempo todo não falou absolutamente nada. Ela ficou apática. Depois eu, estudando melhor tudo que aconteceu, acredito que seja pela falta de oxigênio, né, que vai deixando a pessoa paralisada para economizar a energia, até que o ponto que ela desmaia, né. Então ela estava totalmente apática, o tempo todo ela só estava com os olhos bem arregalados, olhando assim, mas ela não se manifestava. Ela estava como se fosse num transe, como se ela estivesse em outro mundo, em outra realidade, uma coisa muito, muito estranha de ver. E daí eu vesti ela, nós fomos pro elevador. No elevador eu vi que ela não conseguia respirar pelo nariz, e aí eu pedi para ela respirar pela boca. E aí no que eu pedi para ela respirar pela boca, ela abriu a boca e tentou puxar o ar. No que ela fez assim, o ar também não passou. Desculpa. Então nessa hora eu não tinha certeza do que eu tinha que fazer, eu não tinha certeza de se ia dar tempo, eu não tinha certeza dos próximos passos. Graças a Deus, mais uma vez um anjinho me pegou e me levou, me encaminhou pro hospital mais perto de casa que nós temos. Inclusive eu andei na contramão, eu fiz se eu lembro assim, parece que foi um filme de ação, assim, eu descendo com ela, jogando ela no carro, vindo na contramão igual uma louca, e parei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu simplesmente dei a chave do carro para um homem que tava lá, que eu não sei quem era. Eu disse pra ele, pelo amor de Deus, estaciona no meu carro, eu preciso levar minha filha pra emergência. Eu peguei ela e levei ela pra emergência. Só que esse hospital que eu encaminhei, ela não recebia criança, porque eles não têm pediatra de plantão. Só que é o que é mais perto da minha casa, foi o que eu fui. Então, a parte mais difícil pra mim foi, tipo assim, esse tempo todo, desde que eu botei ela no carro até a hora que eu cheguei lá na emergência, eu não conseguia olhar pro rosto dela, porque eu temia olhar e de repente ver que ela já tinha ido, sabe? Porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu vi que era muito grave. Então, assim, até hoje eu me culpo porque eu não tive coragem de olhar pra ela. Meu esposo me perguntou como é que estavam os olhos, como é que tava. Eu não sei, porque eu realmente não tive coragem de olhar. Por covardia, por medo do que eu ia ver. Mas cheguei no hospital, a moça disse, a gente não atende pediatria aqui. Eu disse, tu não tá entendendo, eu tava com ela no colo, ela tava com uma touquinha, porque daí como ela saiu do banho, ela tava toda encharcada, e aquele dia não era um dia quente, então ela tava com um gorro do casaco. E daí eu disse pra moça, olha, tu não tá entendendo, ela não tá respirando. Eu falei assim com essa calma e nem nesse tom, falei desesperada, alto. A emergência tava bem tranquila naquele dia, tinha uma enfermeira do lado do balcão, da recepcionista. E daí, graças a Deus, ela viu e ela abriu a porta e disse, entra aqui com ela. Eu entrei com ela, sentei ela numa cadeira, levantei a roupa dela bem rápido, aquelas placas estavam roxas. E eu disse pra moça, ela tá assim. Eu disse, ela não consegue respirar, por favor. Ela disse, mas o que tu acha que aconteceu? Eu disse, eu não sei. Ela comeu um negócio com amendoim. Eu disse, foi o que veio na minha cabeça, porque eu lembrei que foi o que a moça tinha dito pra mim, que ela tinha comido amendoim. E aí nisso simplesmente pegaram ela, levaram ela pra emergência. Eu não podia entrar junto, porque com certeza nessas horas a gente atrapalha mais do que ajuda, né? Então levaram ela lá pra dentro. Me chamaram depois pra perguntar o peso, pra que ela pudesse tomar a medicação certa. E não sei quanto tempo se passou nessa confusão toda. Quando eu fui poder ver ela, ela já estava estável no quarto, né? Monitorada e tal. As manchas estavam mais pretas ainda. Mas ao longo do tempo aquilo foi melhorando. Ela ainda tinha muito barulho para respirar, a gente viu uma certa dificuldade. Ela estava completamente fora de si, no sentido de que, pecado falar isso, mas como se estivesse bêbada, assim. Ela falava coisas nada com nada, ela ria, dava gargalhadas absurdas, ela tinha altos papos com o pessoal do hospital, assim como se ela estivesse fora de si. Que pode ser das medicações, pode ser realmente da falta de oxigênio no cérebro. E daí aquela hora já me passou pela cabeça até algum dano cerebral, alguma coisa assim, né? Porque muito tempo sem oxigênio a gente não sabe o que pode acontecer. E daí me explicaram que realmente o que ela teve foi um choque anafilático. O batimento cardíaco dela chegou
numa altura assim muito perigoso, tava 164, que para criança é uma coisa muito forte. Ela tomou corticóide, ela tomou adrenalina, que é o que salva nessas horas, que é o que precisa tomar, que é a única coisa que salva, na verdade. E daí, como complemento, eles dão corticóide, dão alguns outros remédios, fazem nebulização, tem uma série de remédios que estava depois no prontuário dela que foi dado, né? E aí nós ficamos em observação, porque é muito comum dar um efeito rebote, né? No primeiro momento passar e depois vir um choque de novo. Então nós ficamos em observação, fomos transferidas daí realmente para o hospital que atende pediatria e tal. Mas daquela noite, assim, daquele momento em diante, assim, nada complicou. Ela só foi evoluindo para ficar 100% como se nada tivesse acontecido. Em casa, quando nós íamos para casa com ela, já era quase meia-noite. Ela continuava a ter barulhos na respiração, assim, parecia dificuldade. Então foi uma noite assim muito pesada, que a impressão que dava é que estava inchando de novo, e daí dava esse medo do efeito rebote. Então foi uma noite muito tensa. Na verdade, todas as noites, assim, uma semana depois foram muito tensas. Eu não tinha coragem de dormir e não ficar olhando para ela, porque a impressão que eu tinha é que, como uma vez eu tinha salvo ela, eu tinha que estar pronta para salvar ela a qualquer momento de novo. Eu fiquei meio com essa carga, sabe? E em seguida nós fomos ao médico, ele nos explicou, a gente fez o exame de sangue, confirmamos a alergia ao amendoim, que no caso dela é extremamente alta. Numa medição de exame tem a alergia baixa, média e alta, né? A alta é 3 ponto alguma coisa e a dela é acima de 100. Então é absurdamente alto. Essa médica que eu fui agora recém com ela, que é uma especialista, que nós somos em São Paulo, ela disse que a Júlia é um caso a ser estudado, porque a sensibilidade é altíssima e ela não tem nada mais, tipo castanha, nozes, nada mais, poeira, essas coisas que normalmente alérgicos têm, ela não tem, especificamente o amendoim. Na nossa família não tem pessoas com alergia a amendoim a princípio, né? Eu e meu marido vamos fazer o teste agora, só para ter certeza. E daí o médico explicou para nós que de agora em diante ela não pode ter contato nenhum com amendoim. Que ela tem que andar com uma seringa, eu tenho que andar, na verdade, né, com uma seringa de adrenalina. Ai, me perdoe que o nariz ficou escorrendo. Eu tenho que andar com uma seringa de adrenalina, porque se o quadro ocorrer de novo, é só a adrenalina que salva, que abre o sistema respiratório aqui para ela não vir a óbito. E na escola tem um também, eles estão preparados, eles foram instruídos, eu levei todas as instruções para lá. E agora, tipo assim, por um bom tempo, depois que aconteceu, por um mês mais ou menos, tanto eu quanto ela ficamos muito neuróticas, vamos dizer assim, porque daí cada sintoma que aparecia nela, uma dorzinha de barriga, às vezes até por gases, ou algum vermelhinho que aparecia, tanto ela quanto eu, a gente já se assustava, sabe? O coração já vinha a mil, o nervosismo já vinha, tipo, será que vai começar uma crise de novo? Então foi um momento de muita tensão, de muito nervosismo. Os dias seguintes, assim, foram muito difíceis. Eu comecei a ler tudo que eu podia. Me inteirei de crianças que tiveram isso em avião, em várias situações, assim, porque outra pessoa abriu um pacote de amendoim, foi suficiente para aquela criança entrar em choque anafilático de novo. Então é uma coisa extremamente delicada, que eu não fazia nem ideia de que podia ser tão complicado assim. Não é tipo assim, se ela tiver contato vai dar uma dor de barriga ou vai dar uma coceira na pele. Não, qualquer mínimo micro contato ela entra em choque anafilático e ela pode vir a óbito novamente. Então eu não tinha esclarecido muitas coisas para ela, mas o médico me disse: tu tens que dizer para ela tudo o que aconteceu, tu tens que explicar, e tu tens que explicar exatamente que ela pode morrer. Ela tem que entender a gravidade da coisa para que ela possa se proteger. Primeiro do que tu, porque se ela tem essa sensibilidade do cheiro, como ela, mesmo do tubetes que ela acabou comendo, ela já tinha avisado que tinha, ela é a primeira pessoa que vai poder cuidar dela. Então eu expliquei tudo para ela, não foi fácil, ela entendeu e ela passou a cuidar. Depois, assim, eu fui em 3 médicos depois, a última foi agora, recém, semana passada.
Ela não pode ter contato com absolutamente nada direto de amendoim, isso é óbvio. Ela não pode chegar perto. E o nosso maior problema hoje é a dificuldade com os cruzamentos indiretos que chama, que seria, por exemplo, uma pessoa enrolou um casadinho que é com amendoim, um cajuzinho, um brigadeiro, e por acaso não lavou bem a mão e acabou enrolando um brigadeiro normal numa festinha de aniversário. Quando ela vai comer esse brigadeiro normal, se a mão da pessoa não foi bem higienizada, é suficiente para ela entrar em choque. Se em algum restaurante que cozinha qualquer prato que tem amendoim, alguém mexer numa panela, numa colher e não higienizar aquilo bem direito e usar numa alguma coisa que ela comer e a gente não souber, ela entra em choque novamente. Então, assim, o estresse, a preocupação e a tensão da gente viver sobre essa pressão de coisas que a gente não pode controlar, que a gente não pode ver, poderem estar causando uma coisa tão grave quanto realmente a morte dela, é muito difícil de lidar, né? Eu sei que tem coisas muito piores, mas assim, como isso é recente, como é uma novidade para nós, no momento, assim, é uma coisa que mexeu muito com a gente. Mas a gente foi nessa médica agora recente que propôs um tratamento com um remédio, que existe várias possibilidades, né? Existe o tratamento de introdução leve do amendoim, que está sendo feito já nos Estados Unidos, no Canadá, que eles dão doses micro, tipo 500 avos de um amendoim, e vai aumentando essa dose até que a criança consiga tolerar. No caso da Júlia, pela sensibilidade ser absurdamente alta, a médica disse que não dá, que esse tratamento nesse momento não dá. Então nós vamos tentar com esse remédio, que é um remédio que ele fortalece o mastócito, que é a célula que causa esse choque anafilático no nosso organismo, que é do nosso sistema imune, e fortalecendo essa célula, teoricamente ela não vai ter essa reação exacerbada por uma coisa que teoricamente não tem necessidade. Ela pode dar alguma reação alérgica, mas uma reação alérgica normal, de, como eu falei antes, uma dor de barriga, alguma coisa assim, mas não levar ela ao choque anafilático. Então nós estamos tentando esse tratamento, agora são 6 meses, depois nós vamos repetir os exames para ver como é que ela tá. Outra informação que eu acho interessante, o sistema imune da criança, ele se forma até os 8 anos. Então, ela ainda tem tempo para trabalhar, né, a Júlia, para tentar reverter isso aí com esse remédio e tal, mas para todo mundo aí que é mãe, que tem os filhos, tipo, investigue, vá atrás, se acha que a criança tem alguma coisa, porque até os 8 anos dá tempo de trabalhar alguma coisa aí, né. Outra coisa que eu ia falar, agora eu me esqueci, eu ia dar outra informação aqui que eu acho interessante. Observe, tipo assim, antes de dar alguma coisa nova para as crianças, observe muito bem, tenha cuidado, fique de olho. Pelo que o médico me passou, os 5 principais alimentos alergênicos no Brasil são leite, ovo, soja, amendoim e frutos do mar, certo? Então, muito cuidado na introdução desses alimentos nas crianças. Mas outras coisas que, indo atrás e lendo como eu tô fazendo agora, eu já achei crianças alérgicas a tomate, a limão, a mel, a coisas totalmente inesperadas. Então fica observando seu filho. A Júlia teve 2 episódios na vida dela muito estranhos, de uma dor de barriga absurdamente intensa. Uma das vezes, inclusive, a gente chegou a fazer tomografia, porque ela tinha crises de gritos de madrugada, assim, assustadores, e a gente nunca achou a causa dessas dores de barriga. Hoje, eu voltando atrás, assim, penso eu até que, sei lá, de alguma forma pode até ter sido algum contato mais direto que ela teve, que pegou o sistema digestivo. Então, assim, ela tem uma sequência de ações que a gente tem que fazer caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, a sintoma é na pele, primeiro, vai dar tal remédio. No sistema respiratório, vai dar tal e tal remédio. Os 2 juntos, a gente tem que dar tal. Então, eu tenho isso grudado na minha parede da cozinha. A escola tem um também. Eles têm todos os medicamentos que precisam nessa sequência. Eu também tenho comigo na bolsa direto agora, eu não posso mais andar sem. E a gente tem números de ambulância, isso é outra dica bem legal, gente. Se vocês têm plano de saúde que tem transporte, tem esse número de telefone em mãos, deixe com quem fica com as crianças. Se não tem do plano de saúde, pega o da emergência mesmo, bombeiros e tal, porque na hora que dá o pânico, na hora que dá assim, a gente não sabe como reagir, ainda mais quando é uma coisa inesperada, como foi comigo, porque a gente não tinha histórico nenhum.
E então tenha isso, são informações interessantes da gente ter em mãos, que agora a gente, pensando tudo, a gente vê, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas eu fiquei muito insegura de, tipo, talvez isso, pensei eu comigo, vai que ela tivesse comido esse lanchinho num passeio da escola, que eles vão para um sítio, que eles vão para uma outra cidade, vão para um museu, alguma coisa assim, que não pudesse ter acesso a uma emergência. Ou vai que nós estamos numa viagem de carro, que é no meio da estrada, no meio do nada, e que a gente dá esse lanchinho para elas comerem no carro. Passou pela minha cabeça diversas coisas que poderiam ter acontecido, que poderiam ser fatais. E então é outra dica que eu queria dar para vocês: não dê nada muito diferente nessas situações que a gente não tem acesso a ajuda se precisar. Uma coisa que a criança nunca comeu, que, sabe, não dê num momento que você está desamparado, caso precise, ainda mais quando tem relação com esses alimentos alergênicos que eu citei aqui. Existe muita pesquisa sobre essa alergia a amendoim, principalmente porque nos Estados Unidos é muito comum e causa muitas mortes por ano lá, porque eles consomem muito a tal da peanut butter, que é a pasta de amendoim. Então, graças a Deus, tem muito estudo. Eu assisti um documentário que existe no Netflix, que se chama Rotten, ROTTN. O episódio número 2 é sobre alergia a amendoim. E eles falam que está sendo estudado, que nos próximos 5, 10 anos vai ter muita evolução nisso, que eles estão entendendo o que aconteceu nos últimos anos no organismo do ser humano para ele estar reagindo assim a um alimento que é natural, porque o amendoim, ele é uma leguminosa, ele nasce embaixo da terra como um feijão, ele nasce embaixo da terra, mas ele é tipo como um feijão, uma vagem, uma soja. Ele é uma leguminosa, não é como as castanhas, ele é de outra família. Então eles não entendem por que um alimento natural assim causa tanta alergia e tanta reação no organismo do humano. Os próprios cientistas afirmam que eles não conseguem ainda explicar e entender, mas que está chegando assim a várias evoluções. Inclusive eu li que tem um laboratório num centro de pesquisa que está testando uma vacina em ratos, que parece que está dando bom resultado nos ratos. Mas claro que até isso sair do experimento ratos, ir para um experimento de humanos e chegar realmente na prática das pessoas, isso demora muitos anos. Mas pelo menos, né, é uma coisa que está sendo estudada, que vamos dizer assim, não está parado, é um problema grave, mas que está sendo estudado, vamos dizer assim, né? Bom, do nosso dia a dia, continuamos da mesma forma. Eu fui lá na escola, graças a Deus eles foram muito receptivos. Foi explicado para todos os amiguinhos da Júlia que ela não pode chegar perto, que ela não pode ter contato. Inclusive as professoras orientaram os amiguinhos para não levar lanche, para caso comam, não encostar nela sem lavar a mão, sem lavar a boca. Enquanto a gente não refaz esses exames daqui a 6 meses, todos esses cuidados a gente continua a ter. Basicamente a Júlia come coisas feitas em casa, né, que são as únicas coisas que são seguras para nós, ou coisas em ambientes que realmente não tem nada com amendoim, né, que não produzem nada com amendoim, para não correr o risco de ter nada contaminado. Então não é fácil. Eu sei que várias outras alergias, tipo glúten, leite, também é dessa forma, mas o único problema dela é que a reação dela é de risco de vida, né? Não é um contato que pode dar alguma coceira, um inchaço ou nada. Um contato leva a uma situação grave que pode levar, infelizmente, a óbito. É um peso bem forte, é uma responsabilidade bem forte. Mas, né, a gente tá estudando, tá encarando, tá levando isso adiante. E eu tenho muita esperança, sim, de que muito em breve a gente vai ter resultados positivos com ela. Hoje mesmo eu tava lendo uma pesquisa, um resumo de uma pesquisa, mas eu já baixei a pesquisa inteira para ler. Ela é de uma universidade americana também, de que eles estão fazendo um estudo de reintrodução do amendoim progressivamente, mas com o acompanhamento de um probiótico YA, que está dando 82% de resposta positiva. Então, quem sabe, vamos dizer assim, logo esse probiótico com a reintrodução ou a vacina, eu tenho uma esperança bem grande de que logo na vida dela ela vai ter uma solução para esse problema, para ela não ter que passar a vida inteira controlando dessa forma e correndo risco dessa forma, né? Para ela não ter que ficar carregando essa adrenalina, para a gente não viver sob essa tensão e esse medo constantes. Tá bom? Já deu um vídeo bem grande.
eu queria muito falar sobre isso para poder ajudar as pessoas que possam presenciar uma coisa assim, porque é muito rápido, cada pessoa é diferente, tem gente que nem dá tempo de levar para o hospital, tem gente que é na hora, e às vezes a gente empaca e a gente não tem reação. Isso aqui é muito importante, é muito, muito, muito importante. Se você sentir que tem qualquer coisa estranha, por mais que pareça, ai não vou, vai para um hospital, pelo amor de Deus. O máximo vai acontecer é eles olhar o teu filho lá e dizer assim, não é nada, não te preocupa, vai para casa porque não é caso de emergência, certo? Cuidem com isso, fiquem atentos e vamos tocando, é por aí. Acho que eu compartilhei o que eu precisava compartilhar, tá bom? Beijo.